Bom dia. Vocês poderiam abrir a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, capítulo 1, versos de 1 a 3. Primeira Coríntios, capítulo 1, versos de 1 a 3. Hoje nós damos início à nova série, Divergente. Provavelmente passaremos alguns meses estudando o livro de Coríntios. Não sabemos ainda ao certo quanto tempo a gente vai ficar aí. E se tudo der certo, nós também entraremos em 2 Coríntios, né? Antes de Jesus voltar. Então nós temos hoje os 3 primeiros versos, a saudação de Paulo a essa igreja tão preciosa, pelo menos aos olhos do Senhor. Diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Ela me é querida, a digna donzela, e não a posso esquecer. Dela o louvor, a honra e a virtude se comentam. Então meu amor ainda mais cresce. Eu busco o bem dela, e se eu quisesse endireitar os caminhos do mal, não me importo, ela vai me recompensar, com amor e verdade que não se esgotarão, que ela sempre me mostrará, e fará tudo o que eu desejar. Ela me é querida, a digna donzela. Para muitos talvez isso aí é simplesmente mais um poema de amor de um jovem para uma moça no momento que ele está apaixonado. Mas na verdade, esse poema, essa canção de amor foi escrito por Martinho Lutero em 1535, quando ele estava pensando na igreja de Cristo Jesus. Lutero estava lendo Apocalipse capítulo 12, versos 1 e 2, quando o apóstolo João vai descrever aquela mulher com dores de parto, uma representatividade ali, uma descrição acerca do povo de Deus em toda a história, em que o dragão está perseguindo essa mulher. E quando Lutero pensa acerca da igreja, ele compõe um hino. E as palavras de Lutero ela me é querida, a digna donzela, e eu não a posso esquecer. O que você diria a respeito da igreja local? Se você tivesse que compor um cântico acerca da igreja local, quais seriam suas descrições acerca dela? Qual glória você vê na igreja? Qual a sua atração? Qual a sua beleza? Quais as suas características, virtudes? Qual seria o nosso cântico se nós escrevêssemos acerca da igreja local? E não pensem aqui que eu estou falando de igreja local como se fosse um prédio, essas belíssimas catedrais que nós temos até hoje em dia, muito bem adornadas. O próprio Lutero faria distinção em nomear a igreja com 2 palavras diferentes no alemão. Teria a palavrinha Kirche, da onde vem a palavra church, por exemplo, em inglês, que ele não usaria essa palavra exatamente porque essa palavra traria a ideia de um prédio ou de um edifício. Mas Lutero usaria uma outra palavra, Gemeinde, para falar acerca da igreja, que comunica essa ideia de um povo reunido, de uma assembleia, de pecadores, de gente imperfeita, muitas vezes centrados em si mesmo, com fraquezas e limitações, um grupo de pecadores que confessam a fé em Cristo Jesus e por isso são salvos. E quando Lutero pensa nessa igreja, ele diz: ela me é querida, a digna donzela. O que nós pensamos acerca da igreja? Deixa eu complicar a pergunta aqui para a gente nessa manhã. O que nós pensamos acerca da igreja que se reunia em Corinto? Se você tivesse que dar uma descrição acerca dessa igreja de 1 Coríntios, o que você diria acerca dela?
Eu acredito que muitas das vezes nós somos tentados a analisar essa igreja a partir de uma perspectiva humana. Nós vamos, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, em que Paulo vai dizer: meus irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. Me parece, às vezes, que nós analisamos não só a igreja de Corinto, mas a nossa própria igreja local nessa perspectiva humana. O próprio Lutero faria uma diferenciação entre a perspectiva humana, que ele chamaria de olhos do mundo, e quando você olha pelos olhos do mundo a essa igreja, ele vai dizer, é como uma moça pobre, deformada, sentada em uma floresta perigosa em meio a leões, ursos e lobos. Mas há uma maneira de você olhar para a igreja com uma perspectiva divina, com os olhos da fé. E quando nós olhamos para a igreja como Deus a vê, Lutero pode compor o cântico, dizendo, sim, ela é bela, ela é uma donzela, ela é querida. Eu começo com essa ilustração de Lutero porque eu acredito que é exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo nesses 3 primeiros versículos de 1 Coríntios. Paulo não vai direto ao problema da igreja. O que Paulo quer fazer e nos ensinar nessa manhã é que é possível sim nós olharmos para a igreja local, mesmo que ela seja imperfeita, mesmo que ela seja complicada, e vermos como Deus a vê. Pensarmos da maneira que Deus pensa acerca dessa igreja. Ele vai dizer pelo menos 5 verdades acerca da igreja local de Corinto e acerca da nossa igreja local, por exemplo, aqui na Trindade. É como dividir o sermão de hoje. Em primeiro lugar, ele vai dizer acerca da submissão da igreja. Ele vai falar que essa igreja está debaixo da palavra apostólica, como eu vou mostrar para vocês. Em segundo lugar, ele vai falar da criação da igreja, essa igreja é chamada. Ele vai falar da transformação da igreja, essa igreja é santificada. O propósito da igreja, invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. E a bênção da igreja, graça e paz. Mas antes da gente entrar propriamente no texto de hoje, vale a pena nós entendermos, até porque a primeira exposição aqui em 1 Coríntios, vale a pena nós entendermos o contexto geográfico, cultural e histórico, não só da cidade de Corinto, mas como dessa igreja de 1 Coríntios. Eu trouxe um mapa aí, só para a gente localizar aonde Corinto então estava, nessa região da Acaia. A Acaia atualmente é a atual Grécia. Você vê que Corinto estava nessa península, né, perto ali de Atenas. Você tem um istmo ali que liga esses 2 pedaços de terra, você tem oceanos sendo interligados por essa região, e era simplesmente uma região muito famosa. Corinto foi a capital dessa província romana na época, Acaia. Ela era geograficamente privilegiada. Você tem mais um mapa, só para a gente localizar. Aqui você tem a antiga Corinto, né, bem no meio dessa península, quase aqui no meio. Você tem 2 cidades portuárias no seu extremo, que é por onde toda a mercadoria e transação comercial da época aconteceria. Ao invés de eles darem a volta na península, eles poderiam passar por esse, hoje um canal, mas na época não havia um canal, era esse istmo, né? Esse pedaço de terra em que pequenas embarcações poderiam então atravessar por ali, porque era muito perigoso dar a volta em toda essa península. Então, em primeiro lugar, essa cidade ela era geograficamente privilegiada. E quando as embarcações passariam por esse istmo, taxas seriam cobradas, o que faz de Corinto também uma cidade socialmente estável. Todo o comércio da época teria que passar por essa região. Corinto era culturalmente rica. Você teria ali um auditório musical chamado Odeon, com uma capacidade para 18.000 pessoas. Haveria competições esportivas em Corinto. Tinha os jogos esportivos istmicos, que só perderia aí para os Jogos Olímpicos de Atenas. Altamente intelectual, o hobby de Coríntios era ir para a praça pública, ouvir os filósofos, os estoicos, os epicureus, todos os artistas. Pense você, gostariam de passar por Corinto, porque ali haveriam aqueles homens com capacidade financeira de patrocinar o trabalho deles. Então, toda essa cidade está envolvida com cultura e com arte, moralmente depravada. Haveria um termo nessa época que eles dariam um nome, ou descreveriam uma pessoa que vive como um coríntio. E o termo seria corintianizar, não tem nada a ver com todo poderoso este mundo, que vive em glória eternamente, amém?
corintianizar seria um termo que você descreveria então o estilo de vida de um coríntio. Quando uma pessoa estaria vivendo imoralidade sexual, em bebedeiras, uma vida desregrada, não disciplinada, então eles diriam que aquela pessoa está vivendo simplesmente como um coríntio. Corintianizar na época descreveria então essa vida bem pagã e imoral. Espiritualmente morta. Corinto era uma cidade espiritualmente morta. Dezenas de templos. Lembra que em Corinto você tem aquela Acrocorinto? Tem uma foto, aquele rochedo lá em cima, né? Aquela montanha ali, a 600 metros aí da cidade. Aqui é a cidade, mas ali é Acrocorinto, a Acrópole, onde na antiguidade se construiriam ali os fortes, que seriam uma proteção para a cidade. E ali em cima você tem o templo de Afrodite, que seria a deusa do amor. Diz um historiador que 1000 sacerdotisas, prostitutas cultuais, desceriam à noite em Corinto para se entregar a todo tipo de depravação. Então pense aí, todo o comércio que aconteceria entre norte da África, Egito, Europa, Ásia, que passaria por ali, eles estão tendo contato com prostituição abertamente na cidade de Corinto. Aqui você tem o templo de Apolo. Apolo seria aí o deus do canto, o deus da música, o deus da poesia. Ele simbolizava a beleza masculina e inflamava nos jovens homens da cidade esse desejo pela perversão sexual. Então Corinto não só era conhecida pela sua prostituição, como um centro de homossexualidade da época. Muitos homossexuais viveriam ali exatamente por causa de Apolo. E é exatamente nessa cidade que o apóstolo Paulo decide plantar uma igreja. E aí, nós entendemos porque ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, verso 3: foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. Como você estaria se você fosse plantar uma igreja nessa região? O apóstolo Paulo está sendo sincero. Foi em fraqueza, temor e tremor que eu estive entre vocês. E por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Lembra que antes de passar por aí, ele passou pela Macedônia. Em Filipos ele é preso com Silas, açoitado. Em Tessalônica há um tumulto na cidade e ele tem que sair dali. Cristãos sofrem por causa do apóstolo Paulo. Quando ele chega em Bereia também há um tumulto e ele tem que deixar 2 homens que ele amava muito, Silas e Timóteo, ali. Ele chega em Atenas, ele está discutindo acerca do Evangelho, em Atos capítulo 17, com esses filósofos, e parece que o Evangelho não está causando muito efeito como o apóstolo Paulo esperava. E agora, com toda essa bagagem, em fraqueza, o apóstolo Paulo chega em Corinto. E aqui os missionários fariam muito bem se aprendessem com o apóstolo Paulo. Ele não seria esse missionário que sabe tudo, missionário que depende das suas próprias forças, que diz, eu vou mudar a minha geração, que se promove em fazer missões. Paulo saberia que em fraqueza, se algo acontecesse em Corinto, era porque a mão do bom Deus estava atuando na vida dele. E como é que Paulo é reanimado quando ele chega em Corinto? Coincidentemente, quando o apóstolo Paulo chega lá, ele encontra um casal chamado Áquila e Priscila. Coincidentemente, Áquila e Priscila trabalhavam também na mesma profissão que o apóstolo Paulo. Eles trabalhavam com tendas. E diz o texto em Atos capítulo 18 que o apóstolo Paulo começou a morar com Áquila e Priscila durante 1 ano e meio, o tempo que ele esteve na cidade de Corinto. E mais uma vez nós aprendemos que a maneira que o Senhor nos reanima, a maneira que o Senhor nos renova, é na comunhão dos irmãos. Paulo estava desanimado. Como que o Senhor reanimou ele? Paulo, pode ir lá que eu tenho um casal que vai cuidar de você. E nós sabemos disso. Aqueles dias que você está desanimado, aqueles dias que você é pego às vezes por uma surpresa, um acidente na sua vida, e você não tem nem força para orar. Mas aí você lembra que tem uns irmãos lá da Trindade, que você tem um grupo de WhatsApp. E aí você manda uma mensagem no grupo de WhatsApp falando, gente, orem por mim. Mas você não tem força para orar. E de repente aquelas pessoas começam a falar que estão orando por você, que te amam, e durante o dia o seu coração vai sendo renovado. E quando você menos espera, você é renovado na comunhão dos seus irmãos.
Porque o Senhor sempre nos renova por meios ordinários, a saber, a comunhão cristã. E essa é a importância da igreja local na nossa vida. Olha como Paulo diz isso mais na frente, em 2 Coríntios capítulo 7. Ele vai dizer: porém, Deus que consola os abatidos, nos consolou com o quê? Os super espirituais diriam: Deus nos consolou com o seu grande amor. Deus nos consola com a presença de Cristo, com o Espírito Santo. Mas Paulo vai dizer: Deus nos consolou com a chegada de Tito. Porque a maneira que Deus nos consola, a maneira que Deus nos renova, é através da comunhão cristã. Como é que é essa igreja então? Um tanto complicada, a qual Paulo escreve a ela. Nós vamos aprender, gente, em 1 Coríntios, que essa não é a primeira carta que Paulo escreve à igreja. Eu sei que na nossa Bíblia você tem 1 Coríntios, mas essa não é a primeira carta que Paulo manda a eles. Nós sabemos disso quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 5, verso 9. Ou seja, na primeira carta que nós temos, Paulo cita outra carta que ele enviou a eles. Ele vai dizer: na outra carta, já escrevi a vocês que não associassem com os impuros. Ou seja, essa primeira carta que nós temos na Bíblia não é a primeira carta que Paulo manda a eles. Paulo esteve em Corinto durante um ano e meio, depois ele vai a Éfeso, e provavelmente de Éfeso Paulo mandou uma carta que nós não temos registro dela. Não é porque os autores escreveram textos inspirados que todo texto era inspirado, né? Eles mandaram outras cartas naquela época. E Paulo então manda também essa carta a essa igreja, falando acerca da imoralidade sexual. O que se imagina é que os coríntios, eles responderam essa primeira carta de Paulo, com aqueles que foram enviados à casa de Cloe. Nós vamos chegar lá no capítulo 1 de Coríntios, e eles levam agora um parecer dessa igreja para Paulo. Eles questionam Paulo em algumas coisas, e é por isso que nós temos a carta de 1 Coríntios. Na verdade, a carta de 1 Coríntios é uma resposta de Paulo aos questionamentos que esses coríntios levantaram. Eu boto só alguns textos aqui embaixo, depois vocês podem ver, mas eu vou citar alguns, presta atenção como é uma resposta que Paulo está fazendo. No capítulo 5, verso 1, ele vai dizer: ouve-se por aí que existe imoralidade entre vocês. Ou seja, Paulo recebeu esse relato e agora está respondendo a eles. No capítulo 7 vai dizer: quanto ao que vocês me escreveram. Então Paulo está respondendo eles, e por aí vai dizer com respeito às virgens, com respeito às coisas sacrificadas a ídolos, aos dons espirituais e às ofertas. Paulo está escrevendo 1 Coríntios, então, em resposta a uma carta e aos questionamentos que a própria igreja levantou a ele. Os problemas dessa igreja de Corinto, elas eram diversas. Eu coloco alguns pontos para vocês. Divisões partidárias. Lembra que você teria Paulo, Apolo, Cefas e Cristo, pelo menos 4 grupos dentro dessa igreja. Problemas morais. Nessa igreja de Corinto você tinha um homem que estava deitando com a esposa do seu pai, homens que estavam deitando com prostitutas. Problemas sociais, nós vemos isso, por exemplo, na ceia do Senhor, quando nós chegarmos lá em 1 Coríntios 11. Problemas culturais quanto ao uso da liberdade cristã, se poderia ou não comer comidas e alimentos sacrificados a ídolos. Problemas eclesiásticos, qual o papel da oração, da profecia no culto público, qual o papel da mulher, dos dons dentro de uma igreja. Paulo vai tratar disso. Problema doutrinário, ele vai escrever o maior capítulo da carta aos Coríntios, que é 1 Coríntios capítulo 15, que é acerca da ressurreição de Cristo. Mas gente, presta atenção aqui, o maior problema dessa igreja era o questionamento da autoridade de Paulo. Na verdade, todos esses problemas que eu mencionei aqui, eles têm por base ou por fundamento um problema central que está em toda a carta de Coríntios. Eles estavam negando a autoridade do próprio fundador daquela igreja. Eles estavam agora colocando a autoridade do apóstolo Paulo em xeque. Aquele homem que fundou a igreja, o pastor da igreja, estava sendo questionado por essa igreja. E por que os coríntios estavam pensando assim? Nós vamos ver a partir da semana que vem que Paulo vai mencionar o tempo todo pelo menos 3 dons com eles: conhecimento, sabedoria e palavra. Lembra naquela cultura, né, greco-romana, conhecimento e sabedoria, sofia e gnoses, era tudo. Era tudo que os filósofos estavam se apresentando,
quando os coríntios estavam cheios ou tinham esses dons, por exemplo, nessa igreja, eles estavam agora achando que eles eram super espirituais, assim como os filósofos da sua época. Paulo está afirmando o tempo todo, sim, vocês têm esses dons. E aí eles estão agora achando, com a chegada de Apolo, por exemplo, esse pregador eloquente, que Paulo trouxe essa sofia divina a nós. Nós estamos agora num outro nível. Só que quando Paulo vem nos visitar, Paulo vem em fraqueza, Paulo vem em temor, Paulo vem em tremor. Ele não é tão espiritual quanto nós somos. Paulo mesmo vai falar que a sua pregação não constituía em palavras eloquentes, persuasivas, em muita sabedoria, a não ser Cristo crucificado. E eles estão vendo Apolo, um pregador mais eloquente, estão falando, agora nós estamos em outro nível, Paulo. Você não é tão espiritual quanto nós somos. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 14, 37, Paulo vai dizer, se alguém se considera profeta ou espiritual. Por isso que Paulo vai escrever em 1 Coríntios capítulo 3, não escrevi a vocês como espirituais, mas como carnais. Paulo estava sendo julgado com respeito à sua espiritualidade, sua autoridade. 1 Coríntios 4:3, mas a mim, Paulo vai dizer, pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Fato é que Paulo estava sendo julgado por essa igreja. E aqui, gente, a gente aprende que uma igreja pode ser problemática apesar da sua liderança boa e saudável. O apóstolo Paulo não tinha problema aqui. Não era ele o culpado. Essa igreja, dada a cosmovisão em que eles estavam inseridos ali, de sabedoria, de gnoses, começaram a pensar que por causa disso, eles eram mais espirituais, inclusive daquele que era o pai deles da fé, o apóstolo Paulo. Nós podemos ter igrejas doentes com lideranças saudáveis e boas. E é por isso que agora nós entendemos porque que o apóstolo Paulo vai chegar no verso 1 e vai escrever, Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Cristo Jesus. Por que Paulo começa essa carta falando que ele é chamado de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus? Porque é exatamente essa autoridade que estava sendo questionada. Será que ele é o cara? Será que ele é apóstolo mesmo? Será que ele é espiritual? E aí nós chegamos então no nosso primeiro ponto. A submissão da igreja. E Paulo quer começar a mostrar para os coríntios, provar. E toda vez que você vê Paulo provando o seu ministério apostólico, não é porque Paulo tinha problema de identidade e queria se exaltar para eles. É porque se eles negassem o apóstolo Paulo como apóstolo, eles estariam negando o próprio evangelho. E Paulo sabia, se essa igreja perdeu o evangelho, ela está perdida. É por isso que nós vamos nos cansar de ver em 1 Coríntios, Paulo se defendendo, mas não é a sua imagem que está em jogo, é o próprio evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então ele começa, gente, eu fui chamado pela vontade de Deus, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Aqui a gente precisa lembrar o que é apóstolo na Bíblia. Apóstolo, Jesus que inicia ou dá esse termo pela primeira vez no Novo Testamento. Apóstolo teria, na cultura do Antigo Testamento, na tradição do Antigo Testamento, seriam esses que são enviados como representantes e com autoridade. O rei Josafá fez isso, enviou mensageiros. O rei Davi enviava mensageiros, inclusive Abigail, quando ele quis tê-la como mulher. E esses mensageiros iam com a autoridade do rei. Quando o rei enviava mensageiros, significava que o próprio rei estava chegando ali e a própria palavra do rei estava sendo proclamada. Por essa razão, Jesus, quando chama aqueles 12 para serem apóstolos, Jesus vai dizer, quem recebe vocês, recebe a mim. Quem rejeita vocês, rejeita a mim. A mesma autoridade que eu tenho, Jesus disse aos 12, eu vou dar a vocês. Vocês vão expelir demônios, curar doentes e pregar a chegada do reino. Nós lemos aqui o relato de Isaías capítulo 6. Você tinha esse ofício dos profetas no Antigo Testamento. A Trindade está falando consigo mesma. Quem nós vamos enviar? Palavrinha de apóstolo, enviar. Isaías responde, envia-me. Por isso que Isaías pode, no nome da Trindade, dizer, assim diz o
Senhor, porque ele era esse representante. Legal. A continuação do ministério profético do Antigo Testamento no Novo Testamento é o ministério apostólico, e não são os profetas que nós lemos, dadas essas igrejas locais no Novo Testamento. Haveriam sim profetas no Novo Testamento que desenvolveriam certo ministério, nós vamos ver isso aqui em Coríntios, na igreja local, mas a continuidade do ministério profético do Antigo Testamento para o Novo Testamento é o ministério apostólico. Quais são os pré-requisitos de um apóstolo bíblico? Ele deveria ser pessoalmente chamado por ofício, deveria ser testemunho ocular de Jesus e deveria ser enviado por ele para pregar com autoridade. Paulo chega em 1 Coríntios 15 e diz que o Cristo ressurreto apareceu a muitos, a mais de 500, a Tiago, e apareceu a ele fora de tempo. Ele é como esse homem nascido fora de tempo. Ele também defende que vê Jesus Cristo ressurreto. E por que ele faz isso? Para provar que ele era um apóstolo. Por isso que ele escreve no verso 1, ele pode dizer: ei, eu fui chamado por Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. Se a autoridade de Paulo estava sendo colocada em jogo, em xeque aqui, Paulo logo na sua saudação está dizendo: Coríntios, vocês precisam me ouvir. Eu sou um apóstolo verdadeiro. Eu trago a mensagem de Deus. E qual seria a aplicação para nós, Igreja da Trindade? A mesma aplicação. O que nós vamos fazer durante todos esses meses em que nós estaremos ouvindo a palavra do apóstolo Paulo? Nós vamos nos submeter a ela ou nós vamos rejeitá-la? Paulo está mostrando a nós que uma igreja verdadeira se submete à palavra apostólica. Ele é chamado por Deus e ele é o apóstolo de Cristo Jesus. E é por isso que ele vai mencionar Sóstenes aí no verso 1. Olha no finalzinho do verso 1 na sua Bíblia, ele vai dizer que ele não está sozinho, mas ele também tem o irmão Sóstenes. Depois você pode ler em Atos capítulo 18, Sóstenes era o chefe da sinagoga de Corinto. Sóstenes foi surrado pelos judeus, porque provavelmente ele não levantou uma acusação boa contra o apóstolo Paulo quando ele era judeu, ainda não convertido. Ele apanha dos seus próprios irmãos ali, os judeus. E agora Paulo está escrevendo, falando aos coríntios: veja, eu não só fui chamado por Deus, há fruto no meu ministério. Sóstenes agora é irmão. Sóstenes agora, a palavra de Deus alcançou ele. O ministério apostólico de Paulo, portanto, é provado aí no verso 1, não só como chamado divino, mas ele está dizendo: veja o fruto do meu ministério, ele está comigo. Ele é meu irmão. Como ele vai dizer mais tarde aos próprios coríntios: vocês também são o selo do meu apostolado. Paulo começa, portanto, nos lembrando que ele é apóstolo de Jesus, e nós faremos bem durante esses meses se nós nos submetermos à palavra do apóstolo Paulo. Segunda verdade que ele diz acerca da igreja: a criação da igreja. E a igreja, ela é chamada. Olha o verso 2 aí na sua Bíblia. Ele vai dizer: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, olha agora, chamados para serem santos. Humanamente falando, seria impossível você ter uma igreja em Corinto, gente. Leia acerca dessa cidade e você vai entender, humanamente falando, que seria impossível plantar uma igreja em Corinto. Algo aconteceu para que uma igreja estivesse ali de pé, e algo acontece em todo lugar onde você tem uma igreja verdadeira de pé: o milagre do chamado divino. Quando Deus chama homens e mulheres ao arrependimento, essas pessoas se convertem e ali uma igreja é instituída. Quer ver como isso fica claro, como funciona essa ideia de chamado divino? Olha Atos capítulo 18, versos 9 e 10. Lembra que Paulo está lá em Corinto, quando o Senhor aparece a ele e vai dizer a ele no verso 9 que ele teve uma visão, e o Senhor me disse: não tenha medo, pelo contrário, veja, fale e não fique calado. Por que Paulo deveria pregar o Evangelho? Verso 10: porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Em outras palavras, Paulo, pregue. Por que eu vou pregar? Porque eu tenho muita gente que eu vou chamar nessa cidade. E na teologia nós separamos
o chamado eficaz desse chamado geral. O chamado geral é isso que eu estou fazendo aqui nessa manhã. Estou pregando a palavra de Deus e muitos estão ouvindo. Não necessariamente o chamado eficaz está acontecendo. O chamado eficaz é quando, através da pregação, o Espírito Santo vai e chama esse pecador ao arrependimento. E quando chama o pecador ao arrependimento, ele tem fé em Cristo Jesus e ele é regenerado. É o que Deus está falando ao apóstolo Paulo. Pregue, Paulo, porque conforme você pregar, eu vou chamar pessoas. E é por isso que a igreja de Corinto estava de pé. Você quer ver como esse chamado é eficaz? Olha no capítulo 1 mesmo aí de Coríntios, versos 23 e 24. Veja como esse é um tema que Paulo está tratando em 1 Coríntios. Verso 23 ele vai dizer: nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Veja que através da pregação de Paulo, uns vão achar escândalo e outros vão achar loucura. É o chamado geral. Mas olha o verso 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, ou seja, aqueles que achavam que era loucura, aqueles que achavam que era escândalo, o que acontece agora? Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Aqueles que são chamados, que antes achavam que era loucura, quando Deus chama eles através da pregação, eles olham agora e eles entendem: não, Cristo é o poder de Deus e Cristo é a sabedoria divina. E aqueles que foram chamados, Igreja da Trindade, vão permanecer de pé até o fim. Olha o verso 8 e verso 9 na sua Bíblia. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é quem? Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O que Paulo está mostrando é que toda a vida cristã é uma iniciativa divina. Nós fomos chamados para a conversão e nós vamos permanecer de pé, não porque nós somos fiéis, porque Deus é fiel e vai nos preservar até o fim. É por isso que nenhum inimigo pode contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque aqueles que foram chamados, o Senhor é fiel e justo para manter eles até o fim. Que humilhação para essa igreja, né? Eles eram tão espirituais, tinham tantos dons, que Paulo está falando: ei, calma, vocês só estão de pé porque vocês foram chamados. Em terceiro lugar, Paulo vai falar mais uma virtude ou mais uma verdade da igreja cristã. Ele vai falar a respeito da transformação dessa igreja. Paulo vai dizer agora no verso 2 que eles eram santificados em Cristo Jesus. E aqui, gente, pensa você escrevendo aí a saudação para essa igreja, a última coisa que você escreveria aos coríntios é que eles eram santos. Paulo está trabalhando aqui com uma perspectiva divina. Como Deus vê a igreja, mesmo uma igreja complicada. Paulo está dizendo: ei, vocês já foram, já aconteceu algo na vida de vocês. Vocês foram santificados em Cristo Jesus. Lembra, eles estavam se achando espirituais por terem diversos tipos de dons. E Paulo está falando: não é isso que tornou vocês santos. A partir do momento que vocês colocaram fé em Cristo Jesus, pela justiça de Cristo Jesus e pela santidade dele, agora Deus os vê em Cristo Jesus. E é por isso que vocês são declarados não só justos, mas santificados em Cristo Jesus. O que nós, ou o que o pessoal chama na teologia, é de santificação ou santidade posicional. Ou seja, porque nós estamos em Cristo, que Deus agora, quando olha para nós, Ele nos vê de maneira santa. Por quê? Porque estamos em Cristo Jesus. Mas veja também que não é só posicional, porque Paulo vai dizer aos santificados que estão em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Então a santificação também é progressiva. De um lado, por estarmos em Cristo, Deus já nos vê santo. Do outro lado, nós ainda vamos até estarmos na glória
desenvolver com temor e tremor, como o apóstolo vai dizer, a nossa salvação. E esse processo da santificação vai continuar acontecendo até o fim das nossas vidas. E aqui, gente, isso nos ajuda muito no aconselhamento. Porque às vezes você vai ver cristãos genuínos chegando para você e falando que eles não conseguem e não podem viver de maneira diferente. Agora lembra, esses coríntios tinham muitos problemas. E antes de Paulo dar a eles imperativos, vocês devem, Paulo dá em primeiro lugar a eles um indicativo. Vocês já são santos. E é por isso que vocês podem viver de maneira diferente. Todo cristão e toda cristã em Cristo Jesus já é uma pessoa santa em Cristo Jesus, já é nova criatura. E é por isso sim que nós podemos afirmar, sim, você pode viver de maneira diferente. Santificado em Cristo para ser cada vez mais santo. Quarto ponto que Paulo trata a respeito da igreja, o propósito da igreja. E aqui a coisa vai ficando cada vez melhor. Ele vai dizer no verso 2, santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. De novo, eles eram partidários, eles estavam levando seus irmãos a tribunal público. Alguns irmãos fortes estavam destruindo os irmãos fracos pelo uso da liberdade cristã. Na Santa Ceia, esses patronos estavam assentando em melhores posições, comendo suas iguarias, enquanto aqueles irmãos mais fracos não tinham o que comer, ou os irmãos mais pobres. No culto público, alguns se achavam mais espirituais do que outros. Aí Paulo, logo na sua saudação, vai dizer, vocês só têm um Senhor. Invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O que Paulo quer dizer logo na sua saudação, portanto, é que na igreja cristã nós só temos um Senhor. Não cabe essa diferenciação, não é porque há diferentes níveis sociais dentro da igreja cristã que os irmãos vão querer ser Senhor na vida um do outro. Paulo cita 2 vezes aí no verso 2, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo quer mostrar que na igreja cristã só há lugar para um Senhor. Mas mais do que isso, só um nome que deve ser honrado, exaltado no meio da igreja. E esse nome é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Chloe podia ter sua casa, podia ser rica, podia ter muito dinheiro. Stefanas podia ter dinheiro, podia abrir sua casa para reunir essas igrejas em Corinto. Mas Paulo vai dizer, não é o nome de Chloe, não é o nome de Stefanas. Paulo pode ter plantado, Apolo pode ter regado, Cefas ou Pedro pode ter passado por lá, mas Paulo vai dizer, não é o meu nome, não é o nome de Apolo, não é o nome de Cefas. Só há um nome que merece ser honrado, glorificado e invocado na igreja cristã, e é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja existe com um único propósito, e esse propósito é prestar culto, é dar adoração ao nome do Senhor Jesus Cristo. Veja aí nesses 3 versos como Paulo jorra o nome de Cristo. No verso 1 ele vai dizer apóstolo de Cristo Jesus. No verso 2 ele vai dizer santificados em Cristo Jesus. Ainda no final do verso 2, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. No verso 3 ele vai dizer que a graça e a paz do nosso Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 4 vezes em 3 versículos Paulo menciona o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Paulo não resiste a ficar muito tempo sem falar dele. Você tem um homem que ama o Senhor Jesus Cristo, que tem total devoção à pessoa de Jesus Cristo, e é o apóstolo Paulo falando. Nós não devemos invocar, honrar o nome do pastor, nome da liderança, nome da denominação, nome de ninguém na igreja cristã. Só há um que merece todo louvor, toda glória, para todo sempre, e o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Amém. E que privilégio nós temos nessa manhã, né? Que nos reunimos aqui para invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, todo culto ele é um ato subversivo,
Porque quando nós nos reunimos domingo após domingo, nós estamos dizendo, nós não temos outros senhores. Nós temos somente um Senhor, e é por isso que nós prestamos culto. Ele é Senhor Jesus Cristo. O propósito da igreja é prestar culto, adoração e honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. E por que nós fazemos isso todo domingo? Por que nós invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo? Paulo vai terminar dizendo, porque nós fomos ricamente abençoados. Verso 3. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Por que nós, domingo após domingo, invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo? Porque nós já recebemos a graça e a paz que só há em Jesus Cristo. Você não vem cultuar para ser mais abençoado, para receber algo a mais de Deus. Deus está em déficit com você, por isso você vem para tentar torcer um pouquinho o braço de Deus, para ver se Ele faz algo na sua vida. Cristãos se reúnem domingo após domingo porque Deus já fez. Deus já nos deu graça e já nos deu paz, já nos reconciliou consigo mesmo na pessoa de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E é por isso que domingo após domingo nós renovamos o nosso pacto com Ele e dizemos, sim Senhor, o Senhor é bom demais e o Senhor merece o nosso culto. Não há culto ruim quando você entende isso. Como é que você vai dizer que o culto é ruim, gente? O que faz um culto ser ruim? É você que está prestando culto. Venha domingo após domingo com essa consciência de que Deus já foi muito bondoso conosco em Cristo Jesus. Ele já fez tudo por nós em Cristo Jesus. É por isso que nós estamos aqui. Não é para cumprir um calendário. Não é um ritual. É diferente de qualquer religião que você pode nomear nessa existência. Cristãos se reúnem porque já foram abençoados e porque não resistem não cultuar o nome de Jesus ou invocar o seu nome. Graça é todo o ato que Deus realizou em Cristo Jesus. É mais do que, como dizem, é uma disposição favorável no coração de Deus. Não, é um ato que Ele realizou em Cristo Jesus. Paz é shalom, é esse bem-estar, essa completude que nós temos. Veja que paz aí é um produto da graça. Só tem paz com Deus quem foi alcançado pela graça. Então Paulo vai dizer, nós não só invocamos o nome de Jesus, mas nós temos graça e paz da parte dele. Você que está aqui nessa manhã já recebeu essa graça? Você já confiou em Jesus para perdão dos seus pecados? Você tem paz com Deus? Você tem certeza da sua reconciliação com Ele em Cristo Jesus? Por que não olhar para Cristo Jesus nessa manhã? Por que não confessá-lo como Senhor da sua vida? Por que não crer nele? Trindade, que nós possamos olhar para a nossa igreja com essa perspectiva divina e que nós possamos amar a igreja local. A igreja submissa à palavra de Deus. A igreja criada, ela foi chamada. A igreja transformada, ela é santificada em Cristo Jesus. A igreja tem um propósito, que é invocar o nome de Jesus. E a igreja já foi abençoada com a graça e a paz que está em Cristo Jesus. No final do dia, gente, que a gente possa dizer como Lutero, ela me é querida, a minha donzela. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, Senhor nosso, e de todos aqueles que se reúnem nessa manhã na face dessa terra para cultuar o Teu nome, nós queremos renovar nosso pacto, nosso amor, nosso compromisso contigo, porque fomos lembrados nessa manhã que fomos ricamente abençoados no Senhor. Muito obrigado por toda a obra que o Senhor realizou, por ser o único Senhor da Igreja da Trindade, o único que merece toda adoração e invocação.
Senhor Deus, nós louvamos porque, apesar dos nossos erros, falhas, pecados, apesar da Igreja da Trindade ser tão complicada, como a Igreja de Coríntios, como todas as igrejas onde há pecadores ali se reunindo, nós fomos lembrados nessa manhã de como o Senhor vê a Igreja. Obrigado, porque ao sermos lembrados disso, nós podemos viver de maneira diferente. Então ajuda-nos a sermos cada vez mais santos, ajuda-nos a caminhar com essas verdades e ajuda-nos a amar o Teu povo e a Tua Igreja. Que possamos ver a Igreja como o apóstolo Paulo a viu. Muito obrigado por fazer parte da Igreja, Senhor, por nos colocar como parte do Teu povo. Nós não merecíamos esse privilégio, mas muito obrigado, porque o Senhor operou e tem operado nas nossas vidas para isso. Que prazer, Senhor, sermos igreja nessa manhã. Que prazer cultuar o Teu nome nessa manhã. Recebe, Senhor Jesus, toda adoração, toda invocação. E agora, que a graça do Senhor Jesus, que já está sobre a nossa vida, que o amor de Deus Pai e que a consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Amém.